Sim, esse foi um grande homem que foi tolhido de estudar num seminário batista e foi colocado no corredor da sala de aula e, por uma fresta da porta, ele aprendia acerca da palavra de Deus. E foi esse o homem que Deus usou para criar no mundo, para trazer para o mundo o maior avivamento de todos os tempos. William Seymour. William Seymour. Foi através desta vida que se instalou no mundo o reavivamento da Rua Azusa. E desse reavivamento é que surgiram as conhecidas igrejas pentecostais. Hoje, com mais de 600 milhões de pentecostais na face da terra. Desse grande reavivamento, lideranças da Quadrangular, a líder fundadora da Igreja Quadrangular, Aimee, os líderes da Assembleia de Deus aqui do Brasil. foi Berg, né? Exato. Também os líderes americanos. A igreja pela qual eu servi 32 anos, que é uma outra lenda, história, capitaneada pelo bispo Mason, que formou a Church of God in Christ nos Estados Unidos, que atualmente é a maior igreja de negros dos Estados Unidos, com cerca de 8 milhões de membros. Igreja essa que foi palco do último sermão do Dr. Martin Luther King. Onde nós vamos chegar também a falar sobre ele também. Essa igreja, conhecida como COGIC, cooperou muito com o nosso querido pastor William Seymour em seus trabalhos. E a partir de então foi uma explosão espiritual, porque a obra de Deus, a presença de Deus era tão forte, a ponto de batizar no Espírito Santo até quem passava na frente da igreja. Muitos milagres ocorreram. Sinais de maravilhas. Exatamente. E então formou-se uma grande igreja, né, no sentido pentecostal, pelo mundo inteiro. Hoje, especificamente no Brasil, berço da maioria dos negros brasileiros. Dizem que as instituições de matrizes africanas, conhecidas por nós brasileiros, instituições de matrizes africanas, elas são as maiores, mas isso é um engano. Nós somos em cerca de 12 milhões de negros evangélicos no Brasil. Uma grande força. Olha, uma grande força. Um número bem expressivo, bastante. Exatamente. Então, basicamente, este é o legado que o William Seymour... É alguma pouca coisa, né? A própria Igreja Assembleia de Deus Branca, ela fazia uso dos documentos da Igreja COGIC para poder funcionar nos Estados Unidos. E houve uma ruptura vergonhosa, que só foi resolvido 100 anos adiante. Foi. Acredito que uns 12 anos atrás. Isso mesmo, praticamente isso mesmo. Quando nós promovemos os 100 anos de Rua Azusa, e ali a liderança branca da Assembleia de Deus lavou os pés da liderança negra como um pedido de perdão por esta vergonhosa situação de discriminação racial. Porque eles ficaram, até quando vieram, né, para o Brasil,
os líderes da Assembleia de Deus, eles não... Tanto é que né, Seymour ela era uma figura totalmente desconhecida. Então, praticamente, eles pegaram essa patente, né, esse avivamento e ficou meio que desconhecido, ficou meio que esquecido na memória. E esse ato eu lembro muito bem, foi praticamente 12 anos atrás, ali os líderes lavando os pés, pedindo perdão, por né, segregar, ou seja, tomar posse de uma autoridade ou que seja uma referência. Esse grande líder. É muito pertinente essa sua observação, porque é exatamente assim como muitas vezes eu me sinto, com as atitudes de determinados líderes que, muito embora sendo pastores, meio que tomaram a glória para si. Eu me refiro a estas lideranças que vieram para o Brasil e não honraram no nível apropriado que deveriam honrar, não é, o fundador desta obra. E isto é muito triste, a ponto de muitas pessoas, por exemplo, da Igreja Assembleia de Deus, nem saber o que é Azusa. Eu, quando comecei esse ministério, perto de 30 anos atrás no Brasil, entre 25 e 30 anos atrás, eles confundiam o meu ministério como Cazuza, o cantor brasileiro. Lá do, Então, Barão Vermelho, não, Cazuza, o vocalista Cazuza. Exatamente. Eu cansei de ver pastores referindo-se a nós como, por exemplo, Banda Cazuza. Meu Deus. E até os dias de hoje, você para com alguns pentecostais e é impressionante porque não sabem que possui um papai espiritual negro. Esta palavra é uma palavra para os pentecostais. Não tem o menor conhecimento da possibilidade de ter um pai negro espiritual. Infelizmente, essa é uma realidade, não é um choro, não estamos aqui para chorar. Não estamos aqui de mimimi, não. É fato, isso é histórico. A história mesmo prova. E para você que é assembleano, os fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, o senhor Daniel Ving, não é isso? Isso. Iguna Ving, ambos deixaram a desejar nesse quesito ao tomarem a glória para si e não honrando, né, o verdadeiro homem que Deus usou para a manifestação desta grande obra hoje espalhada pelo mundo.